Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, glória! Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Oh, glória! tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez. Oh, glória! Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Louvado teu nome! Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seu. Aleluia! Graças a Deus! Certo é que Santo, santo! Deus se faz presente aonde tem um crente, coração contrito e quebrantado. Te amo. Normalmente a gente escuta, né? Onde está dois ou três reunidos, o nome do Senhor, Ele se faz presente. Eu quero te dizer outra verdade, que onde tem um crente que tem o Espírito Santo, Deus está presente. Eu não preciso esperar chegar ao segundo para Deus estar presente. Deus está sempre presente. Amém, irmãos? Aleluia! Então, Louvado teu nome, Senhor! hoje, nosso professor Diácono Rodrigo, encarregado da congregação, Te adoramos. pode ir passando aqui, ó. Oh, glória! Glória a Deus! Graças. Semana passada nós estudamos a fé que move montanhas. E hoje é um tema muito interessante. Deus também responde não. E essa é uma das coisas que a gente pensa, eu acho que mas o nome de Deus é melhor do que a gente querer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. A leitura devocional, então, da nossa lição está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento. Capítulo 7. Versículos 24 ao 30. Eu vou ler o primeiro e, na sequência, os irmãos podem nos ajudar na leitura para nós sermos mais ágeis possíveis. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés,
Era estrangeiro, de nacionalidade sirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Eu já vou orar então pelo diácono Rodrigo. E eu não vou ficar repetindo toda hora o diácono Rodrigo encarregado como isso. Essa seria a liturgia correta. Sim, fala do irmão. Mas como passou em casa, se o irmão me permitir, passou o diácono Rodrigo. Isso é uma coisa que a gente precisa exercitar, a reverência e o respeito sobre as pessoas que Deus reconhece e coloca no ministério. Eu não vou fazer chamada também, senão o senhor não vai entender meu dentro aqui, né? Então, aquelas tracinhas que eu te fiz. E também o textual, eu já não sou bem chamado. Pode passar aqui. Vou pedir então para o seu esposo. Senhor, sabe? Senhor amado, pelo Pai, te agradecemos, Senhor, acima de tudo pela tua palavra, Senhor, qual vai ser ministrada nesta noite, Senhor, que nós possamos sair daqui com mais um aprendizado, Senhor, meu Pai amado, e colocar em prática, ser a tua palavra nas nossas vidas. Usa o teu filho, Senhor, que o teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, para que, Senhor, meu Pai amado, nós possamos, Senhor Jesus, ser edificados, Senhor, na fé, Senhor, no temor da tua palavra, Senhor, meu Pai amado, que sim ou não, Senhor, o Senhor possa vir a nos moldar e nos mostrar, Senhor, qual é a tua verdadeira vontade para as nossas vidas através do teu Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Bem, irmãos, vamos aproveitar então que estamos em pé. Estamos com um som novo aí, né? Vamos fazer todo teste. Vamos de pé. Bom, vamos fazer a nossa leitura textual. Quem tem a revista, o textual ele já está inserido na própria revista. Quem não tem, o texto está em Mateus, no capítulo 15, versículo 24. Não tem a revista, Eric, ou está esquecendo de trazer a revista? Porque eu nunca sei quando eu vou ficar aqui ou lá em cima. Ah. Então. Deixa no meio da Bíblia. Mas não vai ganhar ponto. Vamos lá então, irmãos. Vou ler primeiro e depois nós lemos todos juntos. Ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, capítulo 15, versículo 24. O 3 todos juntos. 1, 2, 3. Ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, capítulo 15, versículo 24. Os irmãos podem tomar seus assentos? Vamos fazer a chamada então. Nós já deliberamos sobre a pessoa que nós vamos ter para secretário, né? Que daí, secretário ou secretária, não me lembro. Mas só não conversamos ainda. Aí
Aí já vai estar tudo isso pronto. Eu chego aqui, eu sempre esqueço de pegar e arrumar antes a chamada aqui. Vamos lá. Hoje é dia 5. Uma obra ele falou que eu não ia entender, ele viu que ele não entendeu o que eu tinha feito aqui na real, né? Porque agora eu olhei aqui, vai esses números aqui, ele nem deve saber o que era mesmo. Mas é para ser dado. Vamos lá então. Irmão Álvaro. Presente. Revista, Bíblia. Marlete. Uma Beatriz. Sim. Bíblia e revista. Daniel Santos. Madalene. Presente. Bíblia e revista, Serginho. Irmão Eric. Aqui. Irmã Flávia. Escolinha ali. Irmã Ivanil. Bíblia e revista. Irmã Kelly. Presente os dois. Irmão Leonardo. Bíblia e revista. Irmão Marcos. Irmão Mateus. Aqui. Os dois. Irmã Miriam. Irmã Silvação. Vai estar tendo a escola lá. Se bem que lá acho que é nos domingos, né? Normalmente nas igrejas. Solange Camargo. Presente. Revista aí. Irmã Solange Oliveira. Irmão Sônia. Presente. Revista e Bíblia. Irmão Valdemir. Presente. Bíblia e revista. Irmão Walter. Agradecemos aí também, agradecer os guris aí, Mateus, Léo e Eric. Até a irmã Kelly estava aqui, não sei se estava atuando na ajuda do som aí, mas vieram. Quando cheguei aí, estavam bem faceiros, serelepes ali, que estavam com um som novo, muito bonito ali tudo. O som? Tá. Vocês também. Aí é bom quando tem pessoas que se dedicam também já a querem deixar todo o som tudo melhor. Né? Isso aí é muito importante. A gente sabe que o pastor Macedo, uma coisa que ele sempre incentivou e botou foi para que a igreja tenha um bom som, né? E a gente vê que às vezes a gente vai em algumas igrejas que o som ele é sofrível, né? Sofrível. Mas não tem ninguém também que saiba mexer, né? Ou que tenha qualificações até mesmo para mexer, às vezes tem boa vontade, mas não tem a técnica, né? Mas graças a Deus nós temos aqui, estamos bem servidos. Irmãos, então hoje estamos na lição de número 10, página 31. Deus também responde não.
Vamos fazer a leitura. Na verdade, a leitura do texto base ela é basicamente a mesma da leitura devocional, né? Só no Evangelho Sinótico. Então vamos ir direto para a introdução. Aí já vamos mais um tempo aqui. Jesus está em território gentio e também dominado pelo paganismo. O capítulo 15 de Mateus começa com Jesus mostrando que não é a comida o que contamina o homem, ou comer sem lavar as mãos, e agora ele demonstra que não existem pessoas impuras. Ele demonstra o amor que tem por todos. Jesus não faz acepção de pessoas. O relato de fé da mulher cananeia é, sem dúvida, um dos mais belos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Essa passagem fala sobre o amor de Deus por todos, sobre o amor real de uma mãe por sua filha, que foi capaz de romper paradigmas da época através da fé. Essa mãe teve uma fé morta para as dúvidas, fez-se de surda para a voz do desencorajamento, cega para o impossível, e assim não viu nada além do sucesso da resposta da vitória de Deus. Irmãos, vamos fazer então uma introdução aqui, fazer um apanhado do contexto dos acontecimentos ou da sequência de acontecimentos que culminaram até com esse relato da mulher cananeia. O que nós vemos aqui é que Jesus, ele começou o seu ministério na região da Galileia, em Caná, quando transformou a água em vinho, e dali ele começou então o seu ministério por aquela região. Depois de pregar em alguns outros lugares, ele pregou também em Nazaré. Em Nazaré, ele foi rejeitado, ele operou milagres e maravilhas ali. Só que quando os seus conterrâneos viram aqueles milagres, se admiraram e ao mesmo tempo, não consigo agora achar a palavra, mas como se estivesse escandalizado de ver, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Não estão entre nós aqui os seus irmãos? Como é que ele faz essas coisas? Dá talvez aquela impressão de não pode ser, né? Não é. Daí leva Jesus a dizer, né, um profeta tem honra em todo lugar, menos na sua própria casa, né? E daí Jesus sai dali. Na sequência, depois nós temos João Batista, que já estava preso nesse momento, agora ele é executado. Depois que ele é executado, tem a primeira multiplicação de pães e peixes, que Jesus ele vai ali para a região costeira ao Mar da Galileia, e ele vai atravessando eu acredito que fosse ali para a região de Betsaida, só que o povo, imagina assim, o mar está ali, né? As pessoas, Jesus saindo de barco com os discípulos, mas as pessoas vêm e começam a ir por terra, acompanhando todo o percurso, né? Até quando Jesus chega lá, já está a multidão lá. Então tem toda aquele relato da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e peixes. Após esse milagre, nós temos o relato de Jesus andando sobre as águas, e no capítulo 15 se inicia então já tendo o relato também de um confronto de Jesus com os fariseus. Confronto porque, olha só, os fariseus, os escribas, né? Escribas, eles podiam ser tanto do grupo de fariseus como de saduceus, né? Mas a maioria eram do grupo dos fariseus. E aí, Jesus ele está em uma região que é ao norte de Jerusalém. Está naquela região aqui, se eu não me engano, era Genezaré, se eu não me engano. Eu teria que olhar no mapinha aqui. Deixa eu ver, acho que até tem aqui uma. Provavelmente ele estava ali na região de Genezaré, ou alguma daquelas cidades, eu não me recordo agora qual que era exatamente.
os judeus, os fariseus, os escribas, um grupo, eles saem de Jerusalém e vão até lá para ver tudo que está acontecendo, o que estão falando de Jesus, que movimento é esse. E quando eles chegam lá, eles ficam observando e eles veem que os discípulos, eles estão comendo sem lavar as mãos. Só que, e daí eles veem, por que os discípulos desrespeitam a lei, a tradição dos anciãos, comendo sem lavar as mãos? Aqui, esse lavar as mãos não é a questão de falta de higiene. Eles não foram lá nem lavar as mãos para comer. A questão é que era uma lavagem ritual, que eles lavavam cuidadosamente as mãos, os punhos, mas de uma forma ritual, conforme a tradição oral dos anciãos dizia, porque há a lei de Moisés, mas fora a lei de Moisés, são em torno de 613 mandamentos, né? Os fariseus, eles também adotavam a lei oral, que foi transmitida de geração em geração ali, e os anciãos que passavam essas leis, né? Então eles consideravam a lei oral no mesmo pé de autoridade que a lei de Moisés. Já, por exemplo, os saduceus, não. Mas, e quando eles veem que os discípulos eles estão comendo e não observaram essa lei oral, eles se doem por isso. Como é que eles não estão observando? Aí Jesus então tem esse confronto com eles, fala, não é o que o exterior contamina, é o que sai de dentro do homem, não é o que entra, é o que sai do homem que é o que o contamina, né? Então Jesus tem esse confronto com eles, e logo depois desse confronto, então Jesus ele se retira da região que ele está ali em Genezaré, e ele sobe mais ainda na direção noroeste, que é onde fica a região da Fenícia. A região da Fenícia é a guriazinha lá do gatinho, né? Vai para a região da Fenícia, que é onde fica ali Tiro, a cidade de Tiro. E então aqui é nesse cenário, nesse local, nessa região, que vai se dar esse encontro de Jesus com a mulher cananeia. Amém? Vamos ler aqui para nós podermos desenvolver esse assunto, eu preferi nós fazermos uma leitura e exposição desse texto, ou seja, a gente vai ler cada um dos versículos para nós irmos extraindo o que realmente está dizendo aqui. O tema da lição é que Deus também responde não. Mas, se nós formos ver ali, a questão aqui não é o responder não exatamente, né? Mas é mais uma questão de Deus provando a nossa fé. E isso pode ser, às vezes, até através do silêncio, como nós vamos ver. Então, vamos ler aqui o versículo, vamos lá em Mateus, no capítulo, que é o nosso texto base, né? Então, nós vamos nos guiar por ele, a princípio, Mateus, capítulo 15, versículo 21. Quando o evangelista Álvaro, o irmão Sônia, tiverem algo para acrescentar, os irmãos podem sinalizar aí que eu dou a oportunidade para os irmãos falarem também. Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, ou Tiro, algumas traduções só falam sobre a cidade de Tiro, né? Então ela é uma região litoral do mar Mediterrâneo. Quando Jesus ele vai para o noroeste, ele sai de perto ali da região da Galileia e ele vai então para a região litorânea do mar Mediterrâneo.
A cidade de Tiro, ela era na real uma pequena ilha. E nós vamos ver por que depois ela se tornou parte do continente. Mas a região de Tiro, então, ela é o antigo porto da Fenícia. E na época em que o rei lá de Tiro era Irão, ele foi aliado de Davi e de Salomão. Tanto que os materiais da construção do templo vieram justamente da região de Tiro, porque Salomão ele entrou em contato com o rei de Tiro e falou que precisava de material, enfim, que ele era o rei, tinha assumido. Isso aí está em 1 Reis, no capítulo 5. E ele fica muito feliz, agradece ao Senhor e manda todo o material pelo próprio mar, né? E daí depois eles pegam esse material, então, e transportam para estar fazendo a construção do templo. Tiro também é a cidade natal de Jezabel. Dali os irmãos então já têm a ideia também, né, de toda a idolatria que havia nessa região. Isaías, capítulo 23, Ezequiel, no capítulo 28, e Zacarias, no capítulo 9, versículos 3 a 4, profetizaram contra Tiro. Anos mais tarde, há um rei que assume ali. Eu não anotei o nome do rei porque não vamos entrar tão a fundo assim nesse assunto, né? Mas a cidade prosperou muito e esse rei, ele se exaltou sobremaneira e ele se achava como um deus. Tanto que a profecia que há no capítulo 28 de Ezequiel, ela é direcionada ao rei de Tiro. Tu eras querubim ungido. Aqui normalmente se tem também um tipo de Satanás aqui. Então o contexto imediato ali desse texto é relacionado ao rei de Tiro, que ele estava nessa posição de orgulho e soberba, e o Senhor disse que ia bater ele. Tem outros textos que diz que quando Judá estava passando ali, sendo dominada, eles zombaram. Então o Senhor, ele, através desses profetas, ele diz que ele vai trazer juízo sobre eles. E então e também então tem nesse texto aí um tipo, então, sendo o rei de Tiro como um tipo de Satanás, que se lê ali a respeito do que seria a queda. E ele é um tipo também de todo aquele que se orgulha e quer ser o que não é, na verdade, e como que Deus age com essas pessoas. E aconteceu então que depois dessas profecias teve a tomada de Tiro por Nabucodonosor, onde essa tomada foi depois ela levou 13 anos para ser concretizada. E depois, no ano 332 a.C., ela foi tomada por Alexandre. E é aqui que ela acaba se tornando parte do continente, porque ela era uma cidade muito fortificada, tinha os seus muros, né? E sendo uma pequena ilha. Só que quando Alexandre chegou lá destruindo tudo, eles se isolaram lá, aqui ele não vai chegar. O que Alexandre fez? Ele pegou todo o entulho da cidade que ele tinha destruído e mandou jogar na água. E foi jogando, até que ele fez uma passagem, né, para chegar até a cidade de Tiro. E chegou e arrasou. Fez uma rampa para ir acima dos muros até mesmo, né? Então daí ele chega e destrói a cidade. E a profecia então vai se cumprindo a respeito do juízo de Deus sobre a cidade de Tiro. Apesar de tudo isso, ainda também Jesus cita a cidade de Tiro em Mateus, no capítulo 11, no versículo 21 e 22, porque Jesus ele estava pregando em algumas cidades ali na região da Galileia, e muitos ali tiveram algumas cidades. O estribilho do texto chama de as cidades impenitentes, que foram aquelas cidades onde Jesus operou muitos milagres, mas eles mesmo assim não
não deram bola para a mensagem de Jesus, não se converteram. E daí Jesus profere uma palavra contra eles, né? Ai de vocês, porque se em Tiro e Sidom se tivesse... Vamos ler aqui para não ficar só na minha palavra. Capítulo 11, versículo 21 e 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, o Senhor mesmo usa eles como exemplo neste momento. Se os milagres, se o Cristo tivesse manifestado lá, olha o que eles teriam se arrependido. E aquelas cidades onde estavam acontecendo os milagres, eles não se arrependeram. E vamos então agora para Bom, aqui nós temos o panorama para qual lugar que Jesus foi, onde todas essas coisas já haviam acontecido, e o Senhor vai lá então para aquela região. Essa aqui, se eu não me engano, é o primeiro momento em que Jesus ele sai da região, da grande região da Judéia. Então ele está num lugar estrangeiro, não faz parte da região dos judeus. Vamos ler o versículo agora 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui nós temos um ponto interessante a respeito dessa mulher. Ela é daquela região, só que a fama de Jesus já havia corrido por todos os lugares. O Senhor já havia expulsado demônios, feito milagres, feito a multiplicação dos pães, e de alguma forma essa informação já havia chegado lá também. E quando a mulher ouve, Marcos ele vai dizer que Jesus ele se retirou para lá e tentou se ocultar em alguma casa, ficar por lá mesmo. O autor aqui ele até especula que talvez ele tivesse se retirado para lá por causa de Herodes, mas a questão é que, de qualquer forma, ainda não era o tempo de Jesus ser confrontado ou se confrontar com Herodes ou com qualquer outro ali, porque não era o tempo ainda da crucificação. Não é que Jesus tenha saído para lá por medo, mas não era o tempo, né? E aí quando Jesus ele está lá, essa mulher aparece gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lá quando nós lemos que Jesus ele estava em Nazaré, como que os nazarenos lá identificam a Jesus? Quem lembra aí? Não é este o filho de Maria, não é seu pai carpinteiro, não são seus irmãos entre nós, né? Um homem qualquer, ele é um qualquer como qualquer um outro. Essa mulher que não é judia, ela é uma estrangeira, uma gentia, ela vem e chama Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Aqui ela mostra que ela tem uma percepção de que aquele homem, Jesus Cristo, ele é o Messias prometido. Uma coisa que na sua região, onde Jesus estava, onde ele nasceu, do povo que o povo da promessa, o povo que primeiro ia receber a mensagem, não reconheceu. Mas uma gentia, ela pega e reconhece ao Senhor Jesus como o filho de Davi, como o Messias prometido. E então ela profere essas palavras: tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente atormentada, alguns textos dizem. Então aqui ela pega e já coloca perante Cristo a sua necessidade. Nós vamos ler lá em Filipenses, que nos diz assim, no capítulo 4: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
Ela ainda não tinha essa instrução de Filipenses, mas ela pegou, foi e clamou ao Senhor. Ela foi em quem realmente podia ajudar ela. Só que apesar disso, nós continuamos lendo aqui, e no versículo 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Quando Jesus não responde a ela, aqui o Senhor já está dando em vista do próximo texto, e como Marcos ele traz esse relato, nós podemos ver que não é o caso que Jesus não iria atender ela, ou simplesmente ignorava por completo. Em Marcos, nós vamos ver no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 27, está escrito assim, que Jesus responde depois, né? Deixa primeiro que se fartem os filhos. Então, quando diz deixe que primeiro, quer dizer que em algum momento ela ia receber atendimento. Em algum momento ela seria atendida, mas não era aquele o momento. Mas então nós podemos ver aqui que o Senhor ele está aprovando, testando a fé dessa mulher. Então Jesus nada responde. Só que os discípulos já pegam e, não, Senhor, já despede ela porque ela vem gritando atrás. A intenção deles é assim: não quero essa bagunça. Se ela tem necessidade, se deixa de ter, não é problema nosso. Eles nem estavam se importando com isso. Só que Jesus ali, ele estava já testando a fé dessa mulher. Então, vamos ler agora Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vemos nesse texto aqui que provações nós vamos passar. Talvez às vezes provações como aquela essa mulher passou, de clamar ao Senhor e simplesmente não ter uma resposta, né? Muitas vezes nós oramos, clamamos ao Senhor, pedimos uma resposta, e tem também a questão da expectativa que nós temos quanto à resposta de Deus. Às vezes nós esperamos uma resposta da maneira como nós idealizamos. Eu idealizo que a resposta de Deus seja através de uma revelação de um pregador, vamos supor, né? Aí vem um irmãozinho simples aqui, lendo uma palavra introdutória, e a palavra de Deus tem a resposta. Aí você vai dizer: o Senhor não me responde. E o Senhor deu a resposta através da palavra. E você acha que Deus não respondeu por quê? Porque você estava esperando a resposta através de uma revelação de um pregador, do pregador que você idealizou. Mas não é a maneira como Deus quer te dar a resposta. E tem a questão aqui do momento também. Às vezes não é o momento. E às vezes até mesmo o silêncio de Deus é para que nós venhamos a ter a nossa fé provada, para que ela possa ser aprovada, para que possamos crescer
aqui no caso é a provação, né? Ela estava passando por uma provação. Você não quer maior provação do que ter um filho ou uma filha sendo atormentada, sofrendo? E aí, quando a nossa fé, como o Tiago fala aqui, a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E é isso que nós vemos na vida dessa mulher nos próximos versículos. Nós temos ela vendo aquele que ela sabia e reconhecia como Messias, não dando resposta nenhuma para ela. Muitas vezes a gente tenta se cuidar bastante, né, para não deixar de cumprimentar alguém, seja na rua, em qualquer lugar, porque às vezes tu passa, tu não vê, ou se não cumprimenta, a pessoa lá, o exibido passou e nem cumprimentou. Cuidado com a palavra. Só que não foi, às vezes não foi a intenção. Agora imagine se você percebe que a pessoa não te dá resposta porque realmente não quer, né? Você, ô Eric, o Eric não olha para mim. Estou olhando, podia olhar. Aí eu chego perto do Eric, assim, o Eric só vira o rosto. Daí eu vou pedir para a dona Beatriz, ô dona Beatriz, chama o Eric aqui, por favor. Sai daqui, né? Ô Eric, diz para ele sair logo, ou fala qualquer coisa aí para ele parar de ficar te chamando, né? Imagina como que você se sentiria. E agora essa mulher está numa situação terrível. O Messias, o único que pode, aquele que ela ouviu que é o que resolve o problema que ela está, que ninguém resolveu. E agora ela chega perante ele, consegue chegar, está ali perto para ter a resposta, e Jesus não responde a ela. E os discípulos, aqueles que já viram que Jesus ele se compadece das multidões, ele se compadece das pessoas, ele tem o poder, eles ainda não aprenderam a se compadecer das pessoas, né? Eles só querem que ela vá embora. Eu imagino assim, ela ouvindo todas essas coisas, assim, ouvindo, né? E aí Jesus então, ele no próximo capítulo, no próximo versículo, aliás, ele dá uma resposta. O versículo 24, lá de novo, ele diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui é já o que Jesus já havia determinado também aos seus discípulos em Mateus no capítulo 10, versículos 5 ao 6. O Senhor havia falado já para os discípulos: vocês vão e deem preferência aos da casa de Israel, não em aldeia de samaritanos, enfim. A missão era primeiro para o povo de Israel. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ler ali, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então esse é um princípio que Paulo, os apóstolos, todos eles já tinham. A palavra tinha que ser primeiro entregue aos judeus, depois ela iria para os gentios. E Jesus ele tem esse ideal na sua missão. Mas nós vemos que há algo mais aqui. No versículo 25 diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui nós temos o evangelista Álvaro, ele já deu um spoiler aqui do texto já, né? Mas ela vem e o adorou. Mesmo ouvindo aquelas palavras, mesmo tendo o silêncio de Jesus, ela vem e adorou. Aqui os irmãos lembram que nós já estudamos em outras lições, que a palavra adorar aqui, ela é o significado de se prostrar em reconhecimento de que aquela pessoa é superior e
e se humilhando perante essa pessoa, né? Alguns dizem, alguns dicionários trazem uma explicação dizendo, uma frase dizendo: eu me ajoelho em posição de rendição, eu me rendo totalmente como um cão que chega ao pé do seu Senhor, algo assim. E ela ali pede: Senhor, socorre-me. Então ela está com o quê? Um espírito quebrantado. E nós lemos então no Salmo capítulo 51, vamos lá, Salmo capítulo 51. Versículo 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Amém? Esses são os sacrifícios agradáveis a Deus. E é assim que essa mulher se chega ao Senhor. E mesmo ela chegando dessa maneira, olha como é uma sequência de provações para a pessoa que está com todo esse turbilhão. Deus não imagine, né? Às vezes nós temos o hábito de achar que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo. Provavelmente eu vou achar: não, meu problema é maior do que o problema da Maquele. E aí a Maquele acha: não, meu problema é maior que o teu, o meu é maior que toda a igreja juntos, talvez. Porque é nós que estamos passando, né? Então, para nós, o nosso problema ele é terrível, ele precisa de uma resposta. É a mesma coisa, tem uma frasezinha que se costuma falar que se as pessoas são educadas em uma mesa ou em alguma festa, até o momento em que elas começarem a ter fome. Porque se você segurar, tiver uma mesa com um banquete, vamos supor assim, né? Aqui não, o Rodrigo deixa todo mundo comer, depois ele vai lá e serve. É um rapaz muito educado, né? Só que daí, quando vê, nós temos uma mesa aqui, todo mundo acha: não, o Rodrigo é muito educado, nossa. Aí quando vê, a mesa está ali, e passa uma hora, não liberaram ainda para comer, né? Passa 2, 3, 4, daí já começa a bater a fome. Quando liberar para comer, o instinto da pessoa vai bater, ela vai tentar pegar alguma coisa para comer antes que falte. Os irmãos já viram em algum lugar isso acontecer? Quando pega a fome, se as pessoas estão com fome, irmão, é só vocês olharem às vezes vídeos que tem de entrega de alimentos em algum lugar. E onde que a gente estava assistindo um vídeo esses dias? A gente estava assistindo um vídeo, um filme, acho que era, de entrega de alimentos, e nós vemos isso em várias outras situações. Que chega o alimento, todas as pessoas ali estão necessitadas igualmente. Se uma esperar pelas outras, eles vão conseguir fazer uma distribuição equilibrada para as famílias, né? Para não ter desperdício também, enfim. Só que as pessoas, elas estão tão desesperadas e com medo de não serem atendidas, que elas chegam como animais assim e rasgam os sacos, e já cai aquele alimento pelo chão, e um pega mais, outro daí não sobra para o outro, e sai. É um terror, né? E aí, principalmente nesse país onde tem ditaduras e guerrilhas, né? Ainda eles podem chegar e ainda pegar, pronto, tudo nosso, acabou, pronto. E as pessoas ficam ali na necessidade, né? Pois é, foi nisso a pandemia, né? O pessoal enlouqueceu, achando que não ia ter mais alimento, e começou a faltar coisas básicas, né? Até qualquer jeito. Todo mundo eu falava, não sei porque as pessoas estocaram alimento, né? Achando que ia fechar mercado, sem faltar. O egoísmo, ele assume a posição, né? Mas porque nós costumamos achar que a minha necessidade é maior que a de qualquer um, eu tenho que prover a minha necessidade em detrimento do outro. E essa mulher aqui, ela estava numa situação que ela estava desesperada e chegou e teve
já duas respostas que não era o que ele esperava. E aí vem mais um ainda, né? Versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui parece que foi assim, a gota d'água. Se fôssemos nós ali, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, os judeus, eles chamavam os gentios de cachorros, de cães, mas não é o cão cachorrinho doméstico, cachorrinho de casa, né? Seria o equivalente ao termo de um cachorro selvagem, que come carniça, que se alimenta de restos de animais mortos, né? E os judeus, quando eles falavam, se referiam aos gentios dessa maneira, era depreciativamente mesmo. E Jesus aqui, ele assume, num teste de fé dessa mulher, ele assume esse preconceito dos judeus de uma maneira para ver como que ela ia responder, mas parece que o texto aqui, o termo que Jesus usa aqui para cachorro, aqui cachorrinho, não é desse cachorro selvagem, mas aí é do cachorro doméstico, né? Ele dá uma amenizada, mas ainda assim é uma palavra forte, uma palavra dura. Ela sabia como que os judeus chamavam ela. Ela sabia que Jesus estava assumindo que parte daquilo que ela sempre ouvia, que ela não era do povo judeu, que ela era um cão. E ela ouve aquilo ali. Ela está ali prostrada aos pés do Senhor, ela adorou Ele, né? Se rendeu completamente, ela está vulnerável, totalmente vulnerável. E o Senhor ali responde para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Marcos ele vai falar: deixa primeiro alimentar os filhos, né? Para depois alimentar os cachorrinhos. E no versículo 27, então, Jesus ele vai, a aprovação ela vai sendo cada vez mais intensa. Ela sai de uma e entra em outra, sai de uma mais forte. É como se ela tivesse obstáculos a vencer e ela vai rompendo com uma fé mesmo, né? Uma fé retumbante. Ela vai rompendo cada um desses obstáculos. Mas agora nós vemos assim, é a gota d'água. Jesus, aquele que eu esperava que seria diferente, vamos dizer assim, eu achava que o mestre, o filho de Davi, né, o Messias, ele tivesse uma postura diferente. Só que aí no versículo 27, ela tem mais uma declaração de fé poderosa. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, irmãos, isso aqui é fé, e fé de fato, né? E realmente rendição aos pés do Senhor. Quando ela fala, quando ela apresenta a Jesus o seu argumento, ela não vai questionar Jesus. Tá, mas por que tem que ser dos judeus primeiro? Eu estou aqui na sua frente, eu estou precisando, né? O Senhor já operou milagres lá, né? Eu estou precisando aqui. Ela não vai para esse lado, ela não vai questionando por que Jesus acha que os judeus têm que ser primeiro, né? Mas ela reconhece a prioridade que os judeus têm em relação aos gentios. Quando ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. Embora ela reconheça a prioridade do povo judeu, ela argumenta então que havia comida suficiente também para os cachorros, né? Já que o Senhor disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela diz: Senhor, mas também os cachorrinhos, eles ainda aproveitam, né? Em Marcos ele que vai dizer, se aproveitam das migalhas também. Então o alimento ainda serve, mesmo a migalhinha, né? Para mim vai servir. Depois de todos esses
aquele hino, né, rompendo em fé, se tem algo que a gente pode dizer que foi rompendo em fé, foram as atitudes dessa mulher frente a tudo o que aconteceu ali, como que Jesus foi lidando com a vida dela. E isso, irmãos, nós temos que atentar para a nossa vida, porque nós somos acostumados a querer que Deus responda realmente as coisas da maneira como nós pensamos, como nós almejamos. Só que na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, tem algo ali que talvez muitas vezes a gente faz até mesmo nessa oração e talvez a gente não está se dando conta do que está sendo falado. No capítulo 6 aqui, de Mateus, no versículo 10, diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Quando nós oramos dessa maneira, ou o princípio que Jesus está ensinando aqui para nós, é que nós devemos orar para que o reino do Senhor não é só o reino futuro, quando Ele vier na sua glória. A questão é o caráter, o domínio, a vontade de Deus, venha sobre as nossas vidas e sobre onde nós estamos. Esse é o nosso desejo, Nós temos o desejo que a moral, a vontade, o desejo, as leis do Senhor venham a atingir toda a sociedade para que nós tenhamos uma vida abençoada. E daí nós dizemos assim: venha nosso teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós dizemos seja feita a sua vontade, é uma rendição, é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é em detrimento da nossa, e muitas vezes a vontade do Senhor realmente não é a nossa, O Senhor, Ele sabe todas as coisas, às vezes há caminhos, a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas no fim são caminhos que levam à morte. Então Deus, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o momento certo de todas as coisas. Eu já dei um testemunho aqui, por exemplo, a respeito do meu trabalho, que uma vez era para eu ter ido trabalhar em outro lugar e não deu certo, e eu saí tão triste assim, mas depois eu vi, não era realmente o momento, por mais que eu tenha ficado triste, eu permaneci ali, Deus usou até uma irmãzinha dizendo lá que era para eu ficar. Deus não deixa também a gente ficar tão triste assim, às vezes é misericordioso, mas aí que eu estava pensando em tomar outras atitudes, e daí a irmãzinha ela perguntou assim: o irmão está trabalhando naquela empresa lá toda. Eu já estava tentando mexer os pauzinhos para ir para algum outro lugar, Aí disse: não é para sair de lá, fica lá. Daí eu parei com aquela aflição que a gente fica, quero sair. Aí fiquei mais calmo, E não deu muito tempo dali, Deus abençoou, que eu fui para onde eu realmente fui abençoado, Então, Deus, Ele sabe o momento certo, o tempo certo, desde que nós venhamos a nos colocar realmente aos pés dEle, o coração contrito, quebrantado, e realmente quando a gente orar, venha o nosso teu reino, seja feita a sua vontade. Sabe que tu realmente está dizendo: Senhor, a tua vontade em detrimento da minha, inclusive, a vontade do Senhor sendo soberana sobre as nossas vidas. Então, irmãos, daí no versículo 28, Jesus responde: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ela foi rompendo todos os obstáculos, rompendo com a rejeição, rompendo com o desprezo, rompendo com o silêncio. E ali ela finalmente consegue então a sua resposta. E a sua filha ficou sã. Vamos ler o Salmo capítulo 145. Versículos 18 e 20. 18 a 20.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor, então, Ele está perto daqueles que o temem. E nós temos que ter em mente também, irmãos, Romanos, depois vai falar também ali no capítulo 8, se não estou enganado, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E depois ele completa isso, né? Para quê? Para que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. As coisas que Deus vai atuando nas nossas vidas é para que nós venhamos a crescer em graça, conhecimento, em fé, para que nós venhamos a cada passo nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. E esse é um processo que ele não vai terminar aqui. O Senhor, ele vai trabalhar nas nossas vidas até o dia da sua vinda, né? Então nós temos aqui nos submeter a Deus para que ele trabalhe as nossas vidas. Eu quero concluir então aqui com Tiago, capítulo 4. Vamos lá novamente, Tiago. Versículo 7 ao 10. Essa tem que ser a nossa atitude, né? Tiago, o texto aqui, ele está falando sobre a origem das contendas, das discórdias. Isso nós podemos falar também até a respeito das contendas. Às vezes podem não ser contendas na igreja em si, né? Ou de pessoa para pessoa, embora seja aqui o contexto, mas podemos entender as contendas com a gente mesmo, né? Às vezes nós temos mais problemas de perdoar a nós mesmos do que Deus tem se nós confessarmos a Ele as nossas fraquezas, nossos pecados, e Ele perdoar. E nós muitas vezes não temos nem coragem, não conseguimos nem romper com nós mesmos nos perdoarmos, e não conseguimos nem chegar a Deus para pedir o perdão, né? E aí no versículo 7, Tiago diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a maneira. Isso aqui nós vemos aquela mulher chegando exatamente dessa maneira perante o Senhor, tá? Ela se sujeitando a Deus. Eu só fiz eu não tenho os tópicos aqui a respeito desse texto, quais são as palavras-chave ali, né? Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, afligi-vos e humilhai-vos, e o fim, e Ele vos exaltará. O que aconteceu com essa mulher foi isso. Ela chegou e se sujeitou ao Senhor. Ela se chegou mais ainda ao Senhor. Ela se prostrou, adorou ao Senhor, se afligiu, se humilhou, e no fim o Senhor mesmo deu uma declaração a respeito da fé dela. Grande é a tua fé. E a fé dela foi tão poderosa que ficou nos registros bíblicos e chegou nas nossas mãos. Amém, irmãos? Então, às vezes, a questão aqui do texto, Deus também responde não. Sim, Deus responde não, ou não responde, ou não é, ou não sei aquilo que te esperava, né? Mas não quer dizer que Deus te ignorou. Não quer dizer que Deus não tem algo para as nossas vidas, né? Mas quer dizer que Deus sabe exatamente o momento em que Ele vai agir. Deus sabe exatamente qual é o propósito de todas as coisas. Às vezes é realmente uma provação e que nós vamos ter que passar. Para quê? Para que a nossa fé seja confirmada e aprovada. Amém, irmãos? Evangelista Álvaro, gostaria de complementar?
já como um sonho. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Essa questão de dizer não, né? Às vezes a gente pensa que por a gente insistir a gente vai ganhar, né? Uma bênção que a gente quer. Essa mulher, ela insistiu, ela tinha um problema específico que ela precisava resolver, né? E desde que eu me converti, eu sempre pensava no meu pai, né? Eu sempre pensava, quando ele me batizar, no dia que me batizar, ele vai aceitar Jesus, ele vai viver, se batizar, ele vai aceitar Jesus, né? E aquilo não aconteceu. Aí, com o passar do tempo, né? Aí eu sempre pedia, acho que a pessoa que eu mais orei na vida por salvação foi por ele, né? Aí eu almejava tanto ver um dia que ele se quebrantasse, aceitasse Jesus de verdade, tivesse uma mudança de vida, né? E na última campanha que eu fiz por ele de oração, né? Eu fiz várias na vida, né? A última campanha de oração, a resposta de Deus foi: ele morreu. Sabe? Eu terminei a campanha mas eu sempre pedia para Deus para ver ele salvo, né? Eu pensava que em vida ele iria servir a Deus e não foi a resposta que eu quis. Mais para frente eu entendi, né? Na hora eu não entendia, né? Mas para ver que às vezes a resposta que a gente quer não é o que Deus tem, né? Sim. Às vezes não é pela insistência da gente que Deus vai dar exatamente aquilo que a gente quer. Deus quebrantou o coração dele, mas foi num momento já que nem a gente imaginava que já seria a intenção dele. Ele falou para o pastor Moacir, né? Disse, eu lutei contra Deus, mas já vi que não dá, né? Eu vou vir e vou servir a Jesus ali na igreja, né? Todos nós queremos ver, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Tem coisas que realmente a gente percebeu que Deus fez o que era para ser feito, né? Ele sabe, Ele é soberano. Às vezes é difícil de a gente aceitar, né? Tem uma frase do Steven Lawson, que é um pregador norte-americano, ele diz assim até a respeito da Bíblia, né? A Bíblia é um livro fácil de entender, mas difícil de engolir, né? E a palavra de Deus nos ensina tudo isso. Ela nos ensina que se nós pedirmos, nós temos que pedir com intensidade, né? Que Ele vai nos responder. Mas Ele também nos mostra que Ele nos responde segundo a sua vontade, segundo o seu querer, que é para um propósito, né? De nos tornarmos alguém mais semelhante a Ele, conforme Ele quer. Só que a gente gosta de ler e achar só, não, Ele tem que responder, né? O autor até falou ali, né? A respeito das declarações, eu declaro, eu quero, tem que ser, tipo, colocando Jesus contra a parede. Não é isso, né? Ele faz segundo o seu propósito, né? Até as nossas vidas é segundo o propósito dele, né? Às vezes a gente ora assim, não quero que fulano morra, mas vai fazer qual o propósito de Deus para o reino, né? Que tem a nossa vida. Então nós temos que trabalhar para o Senhor. E às vezes a pessoa até se perde, né? A pessoa entrega a vida para Jesus, mas tipo, Deus nem permite a pessoa viver mais tempo porque ela vai se perder mais adiante, né? Deus sempre a gente fica pensando, né? Às vezes acontecem coisas no futuro que tu pensa assim, olha só, a gente nunca pensava que ia ter esse contexto hoje. Aí tu olha, nesse contexto, se Jesus não tivesse feito isso, o que aconteceria, né? E daí tu vê assim, doeu, né? Mas seria muito pior se não fosse dessa maneira, né? Irmãos, vamos colocar em pé então. Na quinta-feira nós vamos ter culto aqui às 20 horas. Tá avisando? É que eu disse que ia dar os anos na segunda-feira. Os irmãos que estão fazendo campanha vamos passar aqui.